que incentiva a seguir, conexão que inspiradora, bênção que incentiva a seguir, conexão que incentivadora, conexão que inspira, é energia que transborda, um canal que motiva, a esperança nunca morre. Então vem com a gente nessa vibe positiva, conexão incentivadora, onde a inspiração cativa. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Aqui a gente está muito bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim trazer aqui para vocês a montagem de um móvel. A gente está muito feliz, nosso móvel chegou ontem e a gente vai montar ele hoje, que é o guarda-roupa do quarto modulado. E aí eu venho trazer aqui para vocês alguns takezinhos dessa montagem de móvel, tá bom? Então vamos lá acompanhar essa montagem. Pessoal, a gente já tirou aqui algumas peças, ó, o Manuel já tirou aqui algumas peças, ele tá ali dando uma estudadinha no manual, pra gente já começar a montar, ó, aqui já tem algumas peças já. E aqui, ó, pessoal, tá as outras aqui da cozinha, ó, tá a maior bagunça, a gente não repara não, tá? Mas, ó, ainda as outras estão ali, a gente tá tirando aos poucos e levando lá pra dentro do quarto. Pessoal, voltei aqui com atualizações do vídeo de montagem do guarda-roupa, gente. Pessoal, e agora é 6 horas da tarde, a gente não finalizou o móvel, gente, por quê? Porque aqui no nosso condomínio, dia de sábado, só pode mexer com montagem de móveis e obras até meio-dia. Deu meio-dia em ponto, gente, você não pode pregar um parafuso, não pode fazer barulho, não pode bater, porque senão você recebe notificação e depois vem as multas, né? Então, regras têm que ser seguidas, né? Não tem jeito. E hoje é sábado, é o único, o Manuel trabalha de segunda a sexta, e aí é o único dia que a gente consegue fazer alguma coisa, assim, de montagem, alguma coisa, né? E aí, aquela hora, gente, que a gente começou a montar foi 8 horas da manhã. E agora, gente, aí agora é 6 horas da tarde. E olha só, vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu montar por hoje, gente. E aí, pessoal, a gente parou meio-dia. E aí fomos na feira, depois fui na casa da minha irmã deixar um móvel pequeno que a gente deu pra ela, um criado mudo que a gente tinha aqui. E aí depois a gente voltou, foi almoçar e foi organizar algumas outras peças e fazer limpeza na casa, colocar roupa para lavar, né? Então, a gente parou mesmo de montar, era meio-dia, gente, porque não tem o que fazer, né? Aqui no condomínio não pode, então, olha, mas eu vou mostrar aqui para vocês, gente, o que conseguimos montar hoje até meio-dia. Conseguimos montar, gente, mas assim, só o esqueleto mesmo, só da parte da cabeceira, tá? Ó, aqui, gente, é o criado mudo, né, ali vai gaveta, vai uma portinha, aqui ainda vai, gente, todas as portas aqui em cima, nessa parte de cima, aqui são os nichos, né, que eles ficam abertos mesmo, mas lá, ali ainda vai portas, gente, e o fundo a gente ainda tem que colocar, e aqui também, gente, vai uma peça assim, cor madeira, que é pra fechar a cabeceira, né, gente, não repara na minha unha, tá, que tá horrível, eu tenho que fazer. Mas ali vai, e aí como eu tava falando, gente, ali vai uma peça de madeira fechando aqui, né, pra terminar a cabeceira. Aí ali ainda não tem, né. Aí aqui, ó, a gente colocou também só essa parte aqui, ó, fininha que vocês estão vendo. Aí aqui são as ferragens que tá aqui dentro desse saquinho plástico para terminar as montagens, né, parafusos, né, as coisas que precisa. Aí aqui, gente, ó, aqui é o móvel de canto, a gente começou só a montar a base, que foi o que a gente conseguiu, deixamos algumas peças aqui separadas, ó, já como as laterais dele, pra cá são aquela parte dali de cima, ó, que é as portas, tá? Essas aqui, ó. Aqui são outras laterais também, fundo, aqui é caixa de ferramenta do Manuel, aqui, gente, ó, aqui também tem outras partes aqui, ó, que é do móvel de canto também, com outro guarda-roupa que vai vir aqui depois do móvel de canto, gente, porque esse móvel é assim, ó. Eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês entenderem como ele é montadinho também. Vou deixar ele aqui montado. Pessoal, e esse móvel aqui, ele é assim, ó. Depois, né, ao longo do vídeo vocês vão ver como que é montado, mas ele vem ali com o criado mudo, essa parte aérea, aqui tem um de canto e depois, gente, aqui vem outro guarda-roupa de porta de correr, então ele é um L, é aqueles guarda-roupa L, né? Mas por enquanto, gente, tá assim, ó,
tá peça aqui, ó, peça deitada aqui no chão, ali nos cantos. Aqui também com peça, gente. Aqui, se eu não me engano, também tem uma mochila que ele guarda. Ó, aqui essa mochila dele é cheia de ferramenta também, de parafuso, de bastante coisa. E aí, gente, aqui hoje eu deixei a cama aqui bem simples mesmo, só pra gente dormir. E aqui na cozinha a gente deixou aqui as laterais do guarda-roupa de porta de correr, e ali, gente, é os trilhos, né, que as portas correm ali, aí são os trilhos aqui de metal. E aí, gente, por enquanto é isso. Depois eu vou voltar aqui atualizando vocês. Hoje é sábado, como eu falei pra vocês, né? E agora, gente, amanhã é domingo. Amanhã não pode mexer com obra, gente, aqui no condomínio, de jeito nenhum, horário nenhum. De jeito nenhum, você não pode fazer nada de obra, nem bater, nem pregar parafuso, nem fazer nada. Gente, nada de obra amanhã, porque é multado. Notificação e depois é multado, né? Então a gente tem que respeitar as regras, né, gente, do condomínio. Eu montar essas peças que eu mostrei pra vocês. Aí amanhã é domingo, eu vou fazer comida, né? Vou lavar roupa, vou fazer algumas outras coisas de casa. O Manuel vai estudar. E aí na segunda, gente, a gente vai começar bem cedo. Na segunda-feira é bem cedo que a gente vai começar a montar, gente, porque não dá pra ficar com a casa assim. Fica muito bagunçada, gente, a casa fica cheia de pó, né? Quando a gente tá montando móvel, mexendo com essas coisas, a casa fica cheia de pó, né? Não adianta. E aí, na segunda a gente vai começar bem cedo e eu retorno com vocês aqui, gente, na segunda-feira, tá bom? Segunda-feira de manhã, bem cedo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta. Gente, já é segunda-feira, tá? Como prometido, eu voltei aqui com vocês pra gente dar continuidade aqui na montagem do guarda-roupa aqui do quarto de casal, do nosso quarto, né? E aí, pessoal, tá assim, né? Que foi o último vídeo que eu mostrei pra vocês, foi no sábado, né? Como eu expliquei pra vocês, a gente só montou aqui até meio-dia. E por conta das normas do condomínio, né? A gente só podia montar até meio-dia no sábado. No domingo não pode ser montado nada. E hoje, que é segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, né? Até umas 5 da tarde. Então, gente, hoje a gente vai ter que correr contra o tempo, né? Porque ainda tem bastante coisa para montar ainda, né? Como vocês estão vendo. E aí a gente tá aqui, gente. Já agilizando alguma coisa, o Manuel tá ali separando algumas peças já que vai ter que usar, algumas ferragens, né, que já tem algumas ferramentas. E aí, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui a câmera gravando um pouquinho pra vocês. Pessoal, peço até desculpa pra vocês, esse vídeo não é um passo a passo de montagem. Eu gostaria que fosse pra gente explicar pra vocês, né, tudo que a gente fez, passo a passo. Mas como a gente tá correndo, gente, contra o tempo, então, e por conta das normas do condomínio, dos horários, né? E aí o Manuel tem o trabalho dele, hoje ele tá em casa, mas ele precisou fazer uma troca lá no trabalho dele, enfim. Então a gente só tem hoje, gente, para terminar esse guarda-roupa. A partir de amanhã ele já vai pro trabalho dele, então a gente só tem hoje, gente, para agilizar tudo isso. Ó, algumas peças tá aqui na sala, então a casa tá bem bagunçadinha, gente. Mas aí eu vou deixar vocês aqui acompanhando um pouquinho dessa montagem com a gente. Conexão que inspira, energia que transborda, no canal que motiva, a esperança nunca morre. Em cada vídeo. Aí nessa hora a gente tava pregando os pregos que vai no fundo desse módulo. Eu tava pregando mais na parte de cima ali do meio e o Manuel apregando da parte de baixo. A gente tava colocando aqueles preguinhos que vem bem pequeno, né, para fixar o fundo do módulo, né? E aí ele mais ali na parte de baixo, eu mais aí na parte de cima ao meio, né? Na verdade eu tava mais ali no meio. E aí depois ele vai vir em cima, ó, que foi onde eu não alcancei, que nas partes mais de cima, que eu não alcancei, aí ele veio colocando aí. Pessoal, voltei aqui um pouquinho com vocês, já é à tarde, gente. A gente já montou
algumas outras partes, ó, montamos esse daqui que é o de canto, montamos esse aqui, gente, que é 2 portas de correr, ó. Ainda falta pôr as portas ainda. Eu tô gravando assim pra vocês que aqui a gente tá muito sem espaço, pessoal, porque a gente ainda tá montando, né? Ainda falta a gente afastar pra lá. Aí agora a gente vai colocar, o Manuel tá colocando aquele rodapé de cima, falta colocar as portas ali. A gente já terminou essa parte aqui, ó, que não tinha antes, que é da cabeceira, né? E aí aqui, gente, ó, pra ali pra cima são 5 portinhas. Eu já tô terminando de colocar aqui, ó, pessoal, as dobradiças, ó, tá aqui os parafusinhos, tô colocando na Philips aqui por enquanto que ele tava fazendo umas junções ali, ó, gente, pra ficar na parede, pra colocar na parede, pra os dois ficar ali juntinhos, sabe, as bordas, tudo juntinha. Aí já coloquei aqui, ó, bastante, já das dobradiças, só tá faltando essas 2 portas aqui, ó. E agora eu vou ajudar ele ali, que eu vou segurar ali pra ele parafusar. Pessoal, e nessa hora aí, eu vim colocando aí as dobradiças, que essas daí são as portas de cima de abrir. Aí eu vim colocando as dobradiças e depois eu vou vir parafusando, usando a Philips, porque o Manuel ficou terminando de colocar o rodapé de cima do guarda-roupa. E aí, para mim não ficar só parada ali olhando, que tinha muito serviço para fazer, eu vim parafusando aí, usando a Philips mesmo e a força, né, manual mesmo. E aí tava tranquilo até para colocar, tinha só que fazer um pouquinho de força, mas tava super tranquilo, né, para colocar esses parafusinhos aí. Conexão que inspira, energia que transborda, no canal que motiva, a esperança nunca morre. Em cada vídeo, uma nova lição, histórias que tocam o coração, compartilhando sonhos e paixão. Conexão incentivadora, nossa missão. Juntos nessa jornada vamos evoluir, com conteúdo que ajuda a construir, ideias que fazem a gente refletir. Conexão que incentiva a seguir, conexão que inspiradora, conexão que incentiva a seguir, conexão. Galerinha, então estou aqui de volta. A última gravação que a gente fez, quando eu vim mostrar para vocês ali de manhã, que eu voltei na segunda, né, para conversar com vocês. Como vocês viram, gente, ali no início do vídeo, quando eu mostrei para vocês, só já tinha a cabeceira montada, né? Agora, gente, é terça-feira, ontem foi segunda, que foi o vídeo que eu fiz, que foi a gravação que eu fiz para vocês, há poucos minutos aí atrás. E agora conseguimos correr, pessoal, para montar o guarda-roupa de 2 portas de correr, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Esse aqui da frente, ele tem 2 portas de correr, gente. Pessoal, a gente não conseguiu montar tudo de novo, gente, deu muito trabalho, um pouco difícil para entender os manuais, porque não é fácil os manuais que eles mandam, não é totalmente explicadinho. A gente ainda desenrola porque o Manuel, ele entende
assim, bastante até de montagem de móvel, porque ele já trabalhou uma época numa loja de móvel planejado, então ele era auxiliar de montador, gente. Na verdade, ele ficava ajudando os caras a montar. Então, ele adquiriu bastante conhecimento em montar móveis, gente. E o que que acontece, gente? Hoje é terça-feira, ele teve que ir trabalhar, não teve jeito. Ontem, que foi segunda, ele conseguiu trocar com um rapaz do trabalho dele para ir no lugar dele, para ele conseguir agilizar ontem, que foi segunda-feira, né? Ele tem que ir trabalhar e não tem o que fazer. Agora só sábado que a gente vai continuar. Aí, o que fizemos até agora? Ó, gente, de sábado, lembrando que sábado a gente começou a montar 8 horas da manhã, ou foi 8h30. Terminamos meio-dia. Por normas, gente, do condomínio, a gente não pode ultrapassar de meio-dia para fazer obra ou montar móveis, essas coisas que faz barulho, gente, não pode. Deu meio-dia, no sábado não pode mais fazer esse tipo de coisa. Então, a gente começou 8 horas da manhã, que é o permitido deles, até meio-dia. A gente montou mais essa parte aqui de cima, que vocês viram, né, no sábado. E aí, e só a base do de canto, né, do oblíquo de canto lá. E aí, gente, quando foi aí no domingo, não pode ser feito obra e nem nada do tipo no condomínio, gente. Então, a gente não fez nada nesse quarto no domingo. A gente foi só, eu fui fazer comida, lavar roupa, né? O Manuel foi estudar. E só, gente, descansar. Foi isso que a gente fez no domingo, porque no domingo não pode mexer com nenhum tipo de nada que faça barulho, gente. E as multas de condomínio, gente, por não acatar as ordens é muito alta. São valores muito altos, então tem que tomar muito cuidado. E no sábado começamos 8h30, ou foi 8 horas, paramos meio-dia. E aí no domingo não fizemos nada. Na segunda-feira começamos, acho que foi 8h30 da manhã e paramos 5 horas da tarde. Gente, foi isso aqui que a gente conseguiu agilizar até agora desse móvel. Ó, ele ainda tá sem gaveta, que fica lá embaixo, gente, tem uma porta lá embaixo também. Aí aqui, pessoal, que tá até ali, ó, os negocinhos ali de gaveta, né, com fundo e tal. Aqui, gente, ele só conseguiu colocar uma porta, falta todas as portas que vai aqui, que aqui em cima, gente, são 5 portas igual essa daqui, ó. Aí, pessoal, aqui a gente conseguiu, graças a Deus, montar o móvel de canto inteiro. Ele tá todo montadinho, gente, todo montadinho mesmo. Até por dentro ele tá bem montado. Ó, pessoal, por dentro ele tá assim, ó, a gente já deixou tudo montado mesmo, até com os cabideiros, ó. Aí o que vocês estão vendo dentro, gente, só algumas sacolas que a gente colocou, a gente ainda não arrumou nada, gente, nada mesmo, tá? Porque os móveis ainda não foram limpos, ainda eles estão meio com pó. A gente só fez uma limpeza, gente, por cima, no grosso mesmo, a gente passou um pano úmido só onde tinha mais pó e depois vem com seco, mas tem que fazer a limpeza, gente, bem feita antes de colocar as roupas, senão as roupas ficam tudo empoeirada. Então, gente, o móvel de canto, terminamos ele inteiro, graças a Deus, esse não precisa fazer mais nada. Esse móvel aqui, que é aquele móvel de 2 portas de correr, ele ainda tá sem porta, gente, não conseguimos colocar as portas, mas assim, ele tá todo montado, já no ponto, só falta as portas, já colocamos até o cabideiro lá. Ah, gente, falta também as gavetas que vai aqui embaixo, ó, tem 2 gavetas que vai aqui embaixo, ó. Então, vai as 2 gavetas aqui embaixo e as portas, só isso, gente. As portas dele tá aqui, ó, tá vendo essas portas? São 2 portas de correr dele, que ainda a gente vai ter que colocar o sistema, né, para fazer ela correr, né, no guarda-roupa. Aqui ainda nas sacolas, não tem jeito, até limpar o guarda-roupa. E eu falei para ele que eu só vou arrumar as coisas depois que terminar 100%, porque ele ainda vai parafusar coisa, ainda vai parafusar móvel, ainda vai fazer pó, né? E provavelmente a gente vai ter que afastar, gente, um pouquinho mais esse daqui lá pro canto, porque tem uma brechinha aqui no meio desses dois e tem que ele ficar bem unido. Então ele vai ter que fazer mais um furo, na verdade, ali para encostar na parede, para ficar bem fixo. Não é necessário, mas a gente vai fazer para ficar bem fixo. E aqui a gente vai ter os trilhos ali da porta do guarda-roupa de correr, né? Que faz parte do kit, né? Para fazer ela correr. E, pessoal, ainda tem as peças de madeira, que é das gavetas que eu falei para vocês que vão lá. Então é isso, pessoal. Tá assim por enquanto. Faltando porta lá, faltando a gavetinha e a porta lá embaixo.
E aqui faltando as gavetas e a porta, gente, mas tá faltando bem pouca coisa. E agora o Manuel só vai folgar sexta-feira, gente. Vamos ter que ficar assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a gente vai esperar ele ficar de folga no sábado, e aí no sábado, com fé em Deus, gente, termina. Mas ele é um móvel muito grande, gente, muito grande, e aí só eu e ele montando, querendo ou não, é muito trabalhoso, gente. Até você saber aonde vai tal peça, então é bem complicado, bem complicado. E por enquanto as coisas ainda tá assim, meio bagunçadinha, né, nas malas, nas caixas, não tem jeito, gente. Mas com fé em Deus, logo, logo ele vai estar finalizado, vai estar prontinho, com as portas, com gaveta, com tudo. E agora eu vou voltar com vocês no sábado para mostrar para vocês ele todo finalizado, já com as portas, né, gavetas, né, tudo bem no seu lugarzinho. A gente tá adiantando aqui um pouquinho, pessoal. O Manuel chegou do trabalho e aí a gente tá fazendo algumas coisas aqui na mão mesmo, na Philips, porque já é tarde, né? Já é quase 10 horas da noite, aí não pode usar parafusadeira por regra do condomínio, né? Então a gente tá fazendo algumas coisas aqui, que é colocando os rodízios das portas de correr. A gente colocou aqui os rodízios e vamos ver se a gente coloca esses aqui ou se vai deixar para amanhã. Aí, pelo menos os rodízios a gente conseguiu aqui colocar na Philips, né? Aí a gente vai ver se consegue pôr os outros hoje ou só amanhã. Olha, a gente também já colocou os trilhos, a gente conseguiu aqui colocar, né? O Manuel tá conseguindo colocar aqui na Philips mesmo. Colocou aqui, tá terminando o trilho aqui de baixo de colocar. E colocou aqui também o de cima já, ó. Ele parafusou todo na Philips mesmo. E aí, as portas, uma ele já montou toda, já tá até com os perfil de metal. A essa daqui ele já colocou as corrediças aqui. E aí falta só colocar os dois trilhos de metal. Um ali que vai daquele lado e outro que vai desse lado aqui, que é o puxador. E aí, pessoal, a gente já tá querendo deixar pelo menos esse guarda-roupa aqui com porta hoje. As outras portas vai ficar para amanhã, não tem jeito, porque aquelas precisa da parafusadeira. Essa daqui ainda deu para fazer aqui na Philips mesmo. Mas as outras é na parafusadeira mesmo. Nada, vamos colocar uma porta aqui agora, lá de trás. Bom dia, pessoal. Continuando aqui com o vídeo. Ontem à noite, como eu falei aí pra vocês, a gente conseguiu montar aquelas duas portas, gente, colocar os perfil e também fiz aqui, ó, de metal em cada uma, que em cada uma vai o perfil. É esse lado aqui que fica o puxador. Colocamos também os trilhos de cima e o trilho de baixo, né? E colocamos as roldanas, né? Tanto em cima também, para deslizar, como também na parte de baixo da porta. Agora, pessoal, a gente vai acertar eles para eles ficar bem certinho um com o outro. E aí vamos colocar as portas também, tanto dali de cima como aqui de baixo. E como sempre, gente, a gente tá correndo contra o tempo, porque hoje o horário aqui de montar móveis e de obras, das 8 da manhã até meio-dia. Então a gente tem que correr, gente, pra terminar antes de meio-dia, senão não termina de novo, né? Aí é outra semana sem poder mexer, né? E a bagunça já tá tomando de conta aqui, né? Então temos que apressar. Então acompanhei com a gente a finalização, com fé em Deus, gente, que vai ser a finalização hoje. Pessoal, aí nessa hora o Manuel tava terminando de fixar essas partes que fica entre as portas,
que são essas divisórias para dividir as portas, né? E aí eu tava também finalizando elas na parte, ele tava por cima e eu tava por baixo, né? E aí eu tava com a Philips pequena, enquanto ele tava lá com a parafusadeira. Em cima eu tava aí com a Philips pequena para ir tentando ajudar ali na parte de baixo. Conexão que inspira, energia que transborda, no canal que motiva, a esperança nunca morre. Em cada vídeo, uma nova lição, histórias que tocam o coração, compartilhando sonhos e paixão. Conexão incentivadora, nossa missão. Juntos nessa jornada vamos evoluir, com conteúdo que ajuda a construir, ideias que fazem a gente refletir. Conexão que incentiva a seguir, conexão que inspiradora, conexão que incentiva a seguir, conexão que incentivadora, conexão que inspira, energia que transborda, no canal que motiva, a esperança nunca morre. Elevando os pensamentos, expandindo visões, conexão incentiva. Começamos aí a fixar as portas da parte aérea do guarda-roupa, mais ali as portas do meio, né, para depois vir terminando ali a lateral, mas começamos aí pela do meio. O Manuel achou melhor fazer logo essa daí para poder vir com as outras, para ficar melhor no nivelamento. Aí ele tava lá parafusando e eu segurando para não sair do lugar, né. Aí a gente já tinha terminado de colocar aquela porta que eu tava segurando. Agora passamos para a próxima porta. Gente, vocês, olha, vendo assim esse vídeo, pessoal, às vezes parece até fácil, mas não foi, gente. Foi muito difícil montar esse móvel. Então eu vou falando para vocês. Se vocês não têm nenhuma experiência de montagem de móvel, contrata um profissional, pessoal, para fazer a montagem. Se vocês comprarem assim nessas lojas virtuais, né, como Madeira e Madeira, Casas Bahia, Magazine Luiza. Então, se vocês não tiverem nenhuma noção, pessoal, chama um profissional, porque não é fácil, pessoal, é muito difícil. A minha sorte é porque assim, o Manuel, ele entende bastante de móvel. Como eu falei para vocês, ele já trabalhou um tempo numa loja de móveis planejado e ele era auxiliar do pessoal que montava. Então ele pôde aprender muito, muito, muito. E hoje os móveis que a gente precisa montar em casa, que é alguns móveis, né, não todos, alguns foi planejado aqui no nosso apartamento e outros a gente comprou. Então ele mesmo monta com minha ajuda, né? No caso, pessoal, eu sou auxiliar dele, né, que eu fico ajudando ele. E aí nessa hora ele tava regulando, pessoal, aí é com ele mesmo. As regulagens eu não entendo muito bem. Eu regulo se ele não estiver em casa, se estiver no trabalho e eu precisar muito regular, eu regulo. Mas aí essas portas, elas estavam dando um pouquinho de problema, né, que são muitas. Aí para nivelar, meu Deus, tem que ser muito bom, viu? Tem que saber fazer, porque senão não dá certo. E nesse momento, pessoal, graças a Deus, a gente já estava quase terminando todas essas portas, né? Ele estava ali só, como eu falei para vocês, finalizando o nivelamento, né? Mas já estava bem perfeito. Se vocês verem daí, ficou bem perfeito, né? Ficou bem certinhas e ficou lindo, gente. Lindo, lindo. Tanto eu amei o móvel, como ele também. E aí, nesse momento, a gente começou, pessoal, a montar as gavetas, que foi o que ficou faltando. Aí a gente começou a montar a gaveta do criado mudo, né? E aí eu tava ajudando ele aí a separar as coisas, né? Para começar a parafusar tudo certinho.
Aí agora, nesse momento, a gente tava terminando de montar as gavetas grandes. Já tínhamos montado a pequena e a porta também. E aí estávamos finalizando as grandes que vai no guarda-roupa de porta de correr, que são duas, né? E aí o Manuel tava fazendo os furos ali naquela tábua, que ele precisou fazer uns furos, né? E aí eu tava tentando colocar nessa outra gaveta, por enquanto usando a Philips, colocar aquelas junções de metal que vai por dentro da gaveta para unir as peças, né, uma na outra. Galerinha, agora o Manuel tá aqui colocando, ele é um espaçador para colocar as corrediças e vir com as gavetas. Ó, as gavetas a gente já montou todas, que foram essas duas maiores. E aqui, ó, a gente já colocou aqui a gaveta menor do criado mudo. E a porta também, que é uma portinha, ó, já foi colocada. E aí estamos finalizando, gente, graças a Deus. Já colocou lá embaixo a gavetinha, a gaveta pequena, a portinha, as portas todas colocadas já, graças a Deus, gente. Já colocou aquela parte lá de cima que tava faltando, que é o rodapé. Aí, agora, pessoal, só tá faltando as gavetas. Só as gavetas e pronto. Já vai estar tudo pronto. Graças a Deus, a gente tá terminando. Aí, pessoal, a gente já tá colocando assim na mão, porque já passou do meio-dia. E aí não pode mais ligar a parafusadeira. Aí essa parte aqui o Manuel falou que estava mais fácil para colocar na Philips mesmo, né? Que é fazer na mão, manual. Aí a gente deixou essas por último mesmo. A gente deu ênfase mais aquelas portas de cima para colocar na parafusadeira. E aí a gente acabou deixando essas outras aqui para colocar mesmo na mão, porque era menos difícil, na verdade, né? Bom dia, pessoal. Hoje já é domingo. A última gravação aqui que eu fiz para você foi no sábado, né? Que eu falei para vocês que a gente tinha só até o meio-dia para colocar as portas. A gente já terminou, pessoal, graças a Deus, de colocar todas as portas, gente. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente, as portas já estão todas colocadas. Olha só como ele ficou, gente. Portas e gavetas, né? Todas colocadas. Agora, pessoal, de manhã, a gente vai limpar ele inteiro. Porque como teve pó, né? Que o Manuel furou lá em cima, né? Naquela parte lá de cima para grudar ele lá na parede para ficar mais firme. E aí sujou um pouco, né? A gente tirou um pouco com o pano úmido, mas precisa de uma limpeza maior com o produto, né? Aí hoje a gente vai limpar ele inteiro. A gente vai limpar ele inteiro. E a gente o Manuel tá aqui terminando de guardar as ferramentas aqui, ó, que sobrou aqui dentro. Aí tá assim as portas, ó. Ele vai precisar, pessoal, fazer um pouquinho as regulagens em cada uma delas, né? Porque às vezes só, por exemplo, no cantinho de cima fica um pouquinho, né, precisando de uma regulagemzinha para fechar melhor. Mas tá bem bonito, gente. Ele ficou bem lindo mesmo. Para ser um móvel que não foi realmente feito para esse ambiente, assim, por medidas, né? Que a gente sabe que apartamento, querendo ou não, o que você puder fazer de móvel planejado é o correto, né? E aí, como vocês sabem que é um modulado, né? Então, ficou muito bonito, gente, demais. E aí, é isso, pessoal. Vamos limpar ele todo por fora, por dentro, né? Passar produto nele. E é isso, pessoal, ó. Eu vou usar aqui, já separei umas coisinhas aqui para limpar, né? A luva, um paninho úmido. Aqui eu coloquei um pouco de detergente com água e o lustramóvel, né? Do Peroba e uma flanelinha
para ir secando. Essas ferramentas o Manuel vai guardar, junto ali com aquela caixa de parafusadeira, né? Eu coloquei esse pano aqui, que ele é um pouquinho mais velho na cama, pra gente subir em cima, né? Porque aqui a escada não dá, gente, para colocar aqui. Nossa cama ficou bem certinha, então não dá para tirar. A gente tem que subir em cima da cama, né? Igual você estava acompanhando na montagem, não teve jeito, gente. Tanto que aqueles panos eu tudo tirei depois, porque ficou cheio de pó. Então não tem como dormir em cima do pano, né? De pó, eu tirei todos. E aí, vamos fazer agora a limpeza dele, pessoal. Galerinha linda desse canal. Vou pedindo para vocês, se vocês não deixou o like, deixa o like de vocês. E se você ainda não for inscrito, se você chegou até aqui no final do vídeo e não se inscreveu, gente, poxa, por favor, se inscreve, né? Dá pelo menos essa força aí pro canal para crescer, pois tem muitos vídeos legais que ainda vai vir. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito desse vídeo. A gente amou o guarda-roupa, tanto o Manuel como eu. E, pessoal, o vídeo da limpeza vai ficar para o próximo vídeo, porque esse vídeo ficou muito, muito extenso. Então, vai ficar para o próximo vídeo. Então, saindo desse vídeo, já vai para o próximo conferir a limpeza, como foi que a gente limpou ele, como foi que ele ficou depois que ele ficou bem limpinho. E não esquece, gente, de se inscrever. Já vou pedindo mais uma vez para vocês. Beijos, te espero no próximo vídeo.